Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal Se Liga Concurseiro, um canal voltado para você que se prepara para concurso público em todo o Brasil. Olha, eu navegando pelo mundo virtual da internet, lendo sites sobre notícias relevantes pelo mundo afora, a principal notícia em todos os sites oficiais, aqueles que merecem ser lidos e têm credibilidade, a notícia pelo mundo inteiro é a pandemia do Covid-19, mais conhecido como coronavírus. E essa preocupação ela é relevante. Os mais importantes, chefe de Estado, Reino Unido, Itália, França, Estados Unidos da América, Canadá, Alemanha, Bélgica, Holanda, Portugal, todos os chefes de Estado estão tendo uma preocupação e uma ação correta com relação a essa questão. Foi triste ouvir e ver o pronunciamento de um país que fica ali, de um presidente que fica ali abaixo da linha do Equador, no nosso continente, a América do Sul. Não levei em consideração. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, divulgou no dia 23 desse mês, março de 2020, que o mundo já possui mais de 300 mil infectados em todos os continentes, em quase todos os países do mundo. E que essa pandemia, esse crescimento do número de infectados, chegou a 100 mil num período de 65 dias. E num período de apenas 11 dias, nós tivemos um crescimento para 300 mil, ou seja, em 11 dias foram 200 mil infectados que foram notificados à Organização Mundial da Saúde, que está trabalhando muito. O epicentro foi a China. E muitos apontam o dedo, muitos de senso comum, é bom a gente lembrar, apontam o dedo para a China. E aí eu fico pensando, se essa pessoa não vive no mundo da dinâmica da atual fase da globalização, onde vivemos uma aldeia global para o aspecto econômico, e que as ligações físicas elas são presentes e não apenas uma conexão virtual. Então, quem aponta o dedo para a China, dizendo que ela vai ter ganho econômico, esquece que o crescimento chinês no ano passado foi de 6,1%, e em função dos 3 primeiros meses desse ano, o crescimento do PIB da China, estimativa, vai chegar a 4,18%, e que nos 3 primeiros meses houve uma redução na produção industrial, na venda de varejos e comércio, que chegou aos níveis de 20,5%. Investimento em obras de infraestrutura em pelo menos 13%. Então a China não está ganhando do ponto de vista econômico, como muitos de senso comum costuma colocar. Mas o epicentro continua sendo a Europa. A Itália está numa situação gravíssima, onde as discussões e debates políticos, no primeiro momento, fez com que as decisões de combate fossem colocadas de forma atrasada, chegando a uma situação que a Lombardia, a porção mais ao norte da Itália, foi totalmente isolada, mas não teve como e se espalhou por toda a Península Itálica, até chegando na região do Mezzogiorno italiano, que é a região sul, a região mais pobre da Itália.
Hoje a Itália tem mais de 60 mil infectados e mais de 6 mil óbitos. A Espanha, na Península Ibérica, é o segundo país com o maior número de infectados, são 40 mil e mais de 3 mil óbitos. A Alemanha, que é o quinto no mundo, são quase 30 mil infectados, mas o índice de óbitos na Alemanha, graças a Deus, é de 0,3%. Isso está chamando a atenção do mundo. Os Estados Unidos, do presidente Donald Trump, que no primeiro momento desdenhou da epidemia que se tornou pandemia, agora está com a pandemia do coronavírus em seu território. Nova York está numa situação de gravidade altíssima. 16 estados americanos já apresentam pessoas com Covid-19 e com número de óbitos. E aí o presidente Donald Trump, que eu costumo chamar de loiro oxigenado e tuiteiro, agora acordou e está tomando medidas econômicas para minimizar o impacto tanto na economia como no cotidiano do cidadão norte-americano, com um socorro financeiro de bilhões de dólares, aprovada pela Câmara e pelo Senado. Mas não está falando de corte de salários, mas de ajuda econômica e daquelas pessoas que precisam, mesmo num país mais liberal do mundo, onde a ajuda do Estado aos indivíduos não é visto com bons olhos. Diferentemente de um país abaixo da linha do Equador, aqui na América do Sul. Então, essa medida do governo norte-americano, do presidente Donald Trump, é uma luz vermelha para o continente americano. E, ao mesmo tempo, um indicativo de como um governo, um Estado pode e deve fazer para beneficiar a sociedade civil. É interessante a gente lembrar que as medidas tomadas pelos países onde a epidemia ela já está numa curva descendente, o isolamento social foi uma medida certa em todos eles. Na China, na Coreia do Sul, foram medidas. Nós temos que aprender com os erros e os acertos. E um dos erros é o não isolamento, como se tem defendido aqui, no Brasil, pelo presidente Bolsonaro. O interessante, gente, é que nesse momento a preocupação ela não tem que ser com o aspecto econômico. É um momento grave de saúde pública. A preocupação, a priori, tem que ser com a vida do cidadão e não com o aspecto econômico. Porque, terminado esse processo de pandemia, nós vamos ter dificuldades econômicas, nós já estamos tendo dificuldade econômica, e não vai ser cortando benefícios, reduzindo salários, que vamos fazer com que não haja crise econômica. No popular, gente, como se costuma dizer pelo Brasil afora, isso é conversa para boi dormir. Essas medidas de isolamento, elas estão produzindo, sabe o quê? Que o menor número de pessoas sejam infectadas, que o menor número de pessoas venha a falecer, que o menor número de pessoas não traga para dentro de sua casa o vírus, contaminando filhos, pais, idosos, crianças, maridos, esposas. Isso está evitando que não haja um colapso
no sistema de saúde. E quando nós falamos de colapso no sistema de saúde, nós não estamos falando no número de mortos, de óbitos em função do Covid-19. O Covid-19, pessoal, é menos letal do que os dois anteriores, mas se propaga muito rapidamente. E para evitar que haja um crescimento exponencial, de novo, para evitar que não haja um crescimento exponencial e milhões de pessoas cheguem aos postos, aos hospitais, de uma hora para outra, muito rapidamente, essas ações, elas são importantes. A Covid-19, que não é uma gripezinha, a Covid-19, que afeta atletas, que diga lá na Rússia, já pensou se essa teoria chega na Rússia? E que não chegou, porque nós temos um presidente lá, que mesmo sendo atleta, faixa preta de judô, ele está sujeito à contaminação pelo Covid-19. Ele sabe disso. E lá, o isolamento se faz presente nesse momento. Então, essas medidas que os prefeitos municipais, muitos, aplaudem os prefeitos municipais, os governadores de todos os estados brasileiros, estão tomando a medida e tomando atitude de forma correta, para evitar esse colapso. Porque se houver um colapso, mesmo você tendo um plano de saúde caríssimo, vai chegar no hospital e não vai ter ninguém para te atender. Não vai ter uma maca, não vai ter um respirador. Os brasileiros que dependem do SUS também não terão como ser atendidos. Por quê? Porque não haverá leito suficiente, não haverá respiradores suficientes, não haverá remédios suficientes em função de um volume muito grande chegar em um momento só. O que é que o governo brasileiro, de forma correta, através do Ministério da Saúde, através das secretarias estaduais e através das secretarias municipais, estão tentando fazer? Fazer com que essa curva não chegue a um crescimento exponencial. Cada cidadão brasileiro, tenho certeza, a maioria tem consciência disso. Claro que a maioria do brasileiro tem consciência de que nós vamos passar por uma crise econômica. Eu tenho certeza absoluta que cada brasileiro nesse momento, a maioria, tem certeza absoluta que não é reduzindo folha salarial por decreto, como foi proposto pelo governo federal, cancelamento de contrato por 4 meses de trabalho, que vai solucionar o problema da crise econômica que vai se abater. É lógico, conscientemente, cada brasileiro negociando com a sua empresa vai aceitar essas condições em função da flexibilidade que se faz necessária. Mas essa não é a principal tomada de atitude. Infelizmente, tivemos que ouvir ontem a fala do chefe de Estado brasileiro. Não foi o Bolsonaro, cidadão. Ontem, quem falou, em cadeia nacional, foi o presidente da República Federativa do Brasil, utilizando uma rede nacional e não o seu Facebook ou o seu Twitter. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.